Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui, meus queridos, para desejar uma boa noite, né? É 10h56, quase 11 horas. Quero aqui passar para mais uma vez trazer para vocês a santa palavra de Deus, que se encontra lá em Profeta Daniel, capítulo 4, né? Capítulo 4, do versículo 1 até o 37, meus irmãos. Né? Uma leitura, né? Um pouco longa, quero fazer hoje. Eu quero a sua ajuda, né? Compartilhe, comente, dê o like, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. Me ajude em nome de Jesus, né? E já agradeço aqui a oportunidade, primeiramente a Deus, né? Por estar fazendo essa live, nesse vídeo. E creio que o meu canal vai crescer. Me ajuda aí, me dê uma força, né? Para compartilhar a palavra de Deus para 100.000 pessoas. O que você puder fazer o que você puder fazer por mim, meu filho, Deus vai te recompensar. Que o título é o outro sonho de Nabucodonosor. Capítulo 4 já a parte 4, né? Do estudo bíblico, a parte 4. E o segundo título é Daniel interpreta o sonho. O terceiro, o cumprimento do sonho. Aqui são três, né? Nas narrativas, né? Então vamos lá. Como vai até, se não me engano, até o 37. Então vamos lá ler, meditar um pouco na palavra de Deus. O profeta Daniel, né? Há quase 600 anos atrás. Vamos voltar um pouco o tempo que Daniel aqui está na Babilônia, né? E ele estando na Babilônia, nós vemos que ele estando na Babilônia, vemos que teve provações, né, dificuldades para o povo hebreu ali na terra dos caldeus, né? E Daniel, ele nunca foi flores, né, para Daniel, para os seus três amigos. Então vamos lá. Vou ler aqui para vocês em nome de Jesus. Que diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, línguas que mora em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer notório os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fosse introduzido à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrológicos, os caldeus e os adivinhadores. Eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, Temenos, no qual há o Espírito dos deuses santos. Então eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil dizer-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim, olhando eu vi uma árvore no meio da
terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra às aves do céu, fazia morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Eu estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu. 14. Clamando fortemente e dizendo: assim derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugando-se os animais debaixo dela e as aves do céu e os seus ramos. Porém, deixa na terra o tronco com as suas raízes, adata com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. 16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos, que são 7 anos, né? Esta sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. 18. Neste sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Meus amados, do capítulo 1 até o 18, vemos aqui a velocidade da Bíblia, né? Vemos aqui a rapidez da palavra de Deus. Como assim? Nós vemos aqui, meus queridos, que no começo Beltesazar exalta, glorifica a Deus. Muito bem. Aí em diante, ele vai contar o seu sonho a Daniel, né? Ele conta o seu sonho a Daniel, né? Ele teve um sonho, né? Aí, mas antes de contar a Daniel, ele chama seus magos, né? Seus astrológicos, os sábios naquele tempo, para saber esse sonho que ele tem, né? Que é o segundo, né? O primeiro dele lá é da estátua de ouro. Isso aqui já é o segundo sonho dele. Aí ninguém sabe. Aí Daniel entra na sua presença do rei. Aí Daniel começa. Mas antes de Daniel entrar, Daniel, eu creio que vai orar a Deus, né? Deus já dá a Daniel, já revela a Daniel o que ele deveria falar, dizer ao rei. E vemos aqui que já há um juízo, né? Um decreto do Deus vivo, né? Do decreto do Deus de Israel. Sobre quem? Sobre Nabucodonosor, que muda o seu coração, e que não seja o coração de homem, mas de animal. Aqui está falando de Nabucodonosor, né? Aí, aqui vai para frente. E que se passe 7 tempos, né? Que são 7 anos. Nabucodonosor, Deus muda, né? Deus tira o coração de Nabucodonosor como um coração de homem, né? Porque ele pode fazer isso, Deus pode realizar esse poder que Deus tem para mudar o coração do homem. É surreal, né? É muito poderoso. Quer dizer, Deus muda o coração de Nabucodonosor. Não tem mais um coração de homem, quer dizer, ele não pensa, ele não se raciocina,
ele acaba sendo, quer dizer, Deus dá um coração de animal, de um animal selvagem, de um animal como qualquer, né? Como um urso, vamos supor. A Bíblia não relata que se foi urso, leão, tigre, não. Deus deu a ele passou, né, esse tempo, e ninguém, a Bíblia diz que ninguém podia chegar perto dele, cresceu até pelos, né? E ninguém chegava perto dele, porque era, quer dizer, antes era rei, agora se vê nessa situação, né? 7 tempos, 7 anos. Agora vamos continuar, né? Em nome de Jesus. Fui até o 18, agora é o capítulo 19 até o 27. Daniel interpreta o sonho. Aqui Daniel começa a desenrolar, né? A interpretar, quer dizer, a dar, falar ao rei Nabucodonosor o que deveria acontecer sobre ele e sobre o seu povo, né? A sua nação. Vamos lá. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. Quer dizer, estava admirado. Daniel aqui estava admirado por 1 hora, né? Ficou um bom tempo sem saber o que fazer. Aí foi para os pés de quem? De Jeová. Foi a orar. E seus pensamentos o turbavam. Olha só. Daniel ficou atônito e seus pensamentos perturbavam Daniel, né? Espera aí. Como é que pode ser uma coisa dessa, né? Ele fala. Falou, pois, o rei, e disse: Beltesazar, não te espanto o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. Agora aqui Deus chega com providência divina. Aí o rei responde: Beltesazar, não te espante por causa do sonho, por causa da sua interpretação, né? Aí nós vimos aqui que o rei fala com Daniel responde ao rei de uma maneira humilde. Seja o teu sonho, ó meu Senhor, né? Contra aqueles que te odeiam e contra os teus inimigos. Agora aqui vamos lá. O 20 ao 21. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, na qual para todos havia sustento, debaixo da qual morava os animais do campo, em cujos ramos habitava as aves do céu. Esta árvore és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Aqui, meus queridos, vemos que o Império Babilônico, quer dizer, o reino de Nabucodonosor chegou até a parte ali, pegando quase a Índia, até a Turquia. Vejamos que abrangeu quase o mundo daquela época. Quer dizer, Nabucodonosor, o seu reino foi do Egito, pegando ali o Oriente Médio, chegando ali a parte da Turquia, chegando ali perto, quase pegando ali também a Índia. O seu domínio foi muito extenso, mas o domínio maior, que foi mais extenso, foi, se eu não me engano, mais de 4.000 quilômetros de distância, foi o Império Romano. O Império Romano, o seu domínio era muito grande, era muito extenso,
É tanto que o Império Romano enfrentaram a Alemanha, né, que naquele tempo não era Alemanha, era outro nome do país. E vamos lá, continuação. 23. E quando ao que viu o rei, um anjo, um santo, que descia do céu, e dizia, corta a árvore e destrói-a, mas o tronco com as suas raízes deixa na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Aqui vemos, meus queridos, que a determinação, a ordem vem do céu. Deus bate o martelo e decide o destino de Nabucodonosor. Mas aqui não para, né? Deus aqui abate a soberba, né? O orgulho do rei. O rei estava se exaltando, né? Estou andando pelo meu palácio, né? Eu tenho riqueza, eu tenho domínio, eu tenho poder. Eu sou completamente quase um Deus. E Deus fala, né? Nabucodonosor. Né? Deus fala com o rei e dá o decreto. Aqui o anjo representando aqui Cristo. Mas o decreto vem do próprio Deus, vindo dos céus, trovejando contra Nabucodonosor. Que virá sobre o rei, meu Senhor. 25 ao 26. A saber, lançar-se-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como os bois. Serás molhado do orvalho do céu, e passearão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Portanto, disse tudo, por glória. Vemos aqui, meus queridos, que Deus, Ele dá aos homens poder, riqueza, poder, riqueza, reconhecimento a quem Ele quer. Ele tira, Ele coloca quem Ele quer. Ele mata, Ele fere, porque Ele é Deus, Ele que dá a vida, Ele que dá sobre a morte, né? É Ele que está sobre o poder da morte, sobre o pecado, sobre todas as coisas. E, para continuar, aqui no 26 nós vemos aqui, antes de continuar, vemos aqui que o decreto vem de Deus, e o profeta nos diz, até que tu conheças que o Altíssimo domina, né, os reinos, né? O homem, ele reina, né? Mas Deus domina. Agora, o 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados. Ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados. Quer dizer, o que estava levando à ruína de Nabucodonosor era o pecado dele, né? De orgulho, soberba, de se engrandecer, ser maior ele queria ser maior que Deus, para falar a verdade. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, deixa as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Pronto. Aqui Daniel ele dá um grande conselho ao rei. Deixa os teus pecados, reis, a tua iniquidade. Comece a fazer justiça, né? Comece a fazer justiça a quem? Aos pobres. Talvez, o profeta diz, talvez que haja paz em teu reino, em tua casa,
nos teus domínios, né? Usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Quer dizer, justiça e misericórdia. Quer dizer, justiça e misericórdia. Vemos aqui, meus queridos, que o profeta usa dois títulos, né? Aliás, três. Por que três? A justiça, a misericórdia e a paz. Agora, continuação. O 28 até o 37. O cumprimento do sonho. Nós vemos aqui do começo, meus irmãos, do primeiro capítulo até o 27, o que aconteceu, a narrativa que a Bíblia nos traz, a palavra de Deus nos transmite. Agora, o cumprimento dela, que Deus faz que aconteça, é do capítulo 28 até o 37, que o título é O Cumprimento do Sonho. Até o 37, em nome de Jesus. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Agora o escritor vai dizer, e todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Agora não é mais o rei falando, mas sim o escritor, que é Daniel. Daniel, ele fala, né? Ele narra o que aconteceu depois. Porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Olha, glória, estou me arrependendo todinho. Daniel relata que o rei fala, esse não é o meu palácio? Esse não é a grande Babilônia que eu fiz, que eu conquistei, que eu construí? E o profeta disse que o rei ainda estava falando, continuando falando, quando cai, né? Quer dizer, não cai, vem uma voz do céu, que é a voz de Deus, né? Olha só. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou-se de ti o reino, e te lançarão dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que, aqui é Deus falando, aqui é o Senhor falando, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado o orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as unhas das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, agora que é Nabucodonosor falando agora, aqui é ele, né? Ele passa sete tempos, né? 7 anos, comendo, né? A erva do campo, como boi. Depois dos 7 anos, quando completa os 7 anos, Deus faz que o coração dele volte a ser como era antes, né? Um coração de homem. Quando o Nabucodonosor começa a se raciocinar, né? Volta a si, ele diz, reconheço que Deus é Deus. Reconheço que o Altíssimo é o Senhor. Eu não sou nada, sou pó e cinza. O único homem que Deus fez que virasse animal. Em outras passagens bíblicas não há outro relato, assim não ser aqui.
Agora vamos lá. 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Ele levanta os olhos para onde? Para o céu. E tornou-me a vir o entendimento, o conhecimento, quer dizer, veio o entendimento de homem, né? O coração de homem dele tinha sido tirado. Agora volta assim, né? Deus dá, né, a ele. Então eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Ah, glória. Cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. 35 a 37. E todos os moradores da terra são repudiados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estouvar a sua mão. Essa parte de estouvar significa parar, né? Parar a ação, poder de Deus. Não há ser humano que possa ou escapar ou parar a ação e o poder da mão de Deus. Não tem ser humano da terra, presidente, ninguém. Se for inventar de confrontar a Deus, eu digo a você, é morte certa. Se não se arrepender, Deus já a chance. Mas se for de rebelião contra ele, contra Deus, aí Deus vai dar chance. Quando Deus vê que esse sujeito não tem mais chance, ele pode ser o presidente. Deus dá, acabou a chance, minha paciência se esgotou. Acabou. Pronto. Pode contar os dias dessa pessoa. Realmente. Vamos lá. Não há quem possa estouvar a sua mão e diga, quem fazes? 36 a 37. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, novamente, pela segunda vez. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus capitões e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória é maior do que nunca. E aqui vemos que Deus deu mais uma e última chance a Nabucodonosor, para que o rei aqui reconhecesse que Deus é o Senhor da glória. E aqui vemos que ele se entrega de corpo e alma. O rei aqui, ele se converte a Deus verdadeiramente. Um pagão se converte a Deus, para de adorar os falsos deuses e começa a adorar o verdadeiro Deus, vivo e verdadeiro. O único rei pagão, fora, né, os outros que não fizeram nada com Deus. Agora o 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Olha aqui, Nabucodonosor fala que Deus, ele pode humilhar uma pessoa que anda na soberba, na luxúria, no orgulho. Ele fala isso e tem a maior razão de falar isso porque ele mesmo foi humilhado. E vemos pela história, não só pela história, mas também da parte da bíblica, né? Da parte da Bíblia. E aqui, meus irmãos, paro, né? Encerro essa parte aqui como posso dizer, a quarta parte, né, de estudo. Vemos que Nabucodonosor teve altos e baixos, quer dizer, para ele se converter a Deus, passou por isso, e ele aprendeu a lição, aprendeu a glorificar e exaltar somente a Deus, Deus verdadeiro, o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Agora, ele se salvou, só que o seu bisneto, né, quer dizer,
o outro rei mais para frente, que eu vou ler, que vai ser no capítulo 5, o banquete de Belzazar, o banquete de Belzazar. Esse Belzazar é um rei que é o bisneto de Nabucodonosor. É um jovem, um rapaz, um homem que não soube respeitar, não soube glorificar, não soube dar crédito ao Deus de Daniel, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele zombou aqui dos 5 em diante. Quando eu for ler para vocês em outra live, em outro vídeo, vocês vão ver de ponta a ponta, né, de cada detalhe, o que ele vai fazer com os utensílios sagrados do templo de Salomão. E aqui fica a paz do Senhor para cada um de vocês. Fique com essa palavra santa e poderosa, porque a Bíblia ela é uma arma que é mais potente que um míssil nuclear, né? Aquele hino de Chaga Sobrinho, né? A Bíblia é a arma de todo crente, mais poderosa que um míssil nuclear, como quando fazemos uso dela, né? E a Bíblia ela é poderosa sim, quando nós sabemos realmente, quando nós começamos a praticar o que está aqui escrito, quando nós começamos a obedecer a Deus e praticar a palavra de Deus, ela se torna realidade, ela vem, né? Ela nos, ela se cumpre em nossas vidas, se cumprirá e continuará se cumprindo. Ela será sempre eterna, ela não vai perder o seu valor, né? Não importa o sistema, não importa o governo anticristo se quer destruir a palavra de Deus. A palavra de Deus é inabalável, será eterna. Será não, é eterna. Ela é a palavra que é eterna e fala sobre o céu, o inferno, a salvação e perdição, e do meu erro e do seu erro. Fique com Deus, a paz do Senhor. Até o próximo vídeo e o próximo estudo. Fique na paz. Compartilhe, comente, se inscreva em nome de Jesus. Tchau.